Olá pessoal, tudo bem? Então vou passar para vocês as orientações referentes à atividade de desenho sobre o movimento corporal e as suas características com base na escultura de Miron, a escultura O Discóbolo, uma escultura que ela vai trazer uma separação entre as esculturas que eram elaboradas no período arcaico, dando início ao movimento de esculturas criadas para o período clássico. Ok? Então, logo na sequência, vocês terão maiores informações. Até mais, pessoal! Então, segue-se aqui as orientações referentes à atividade sobre o desenho com base no movimento corporal da escultura Discóbolo. Na sequência, eu quero apresentar para vocês a escultura. Essa escultura ela é um dos símbolos, um dos ícones até mesmo na atualidade, tanto no que se refere à literatura sobre a cultura do corpo, ou também mesmo a educação física, a fisiculturismo. Essa escultura do Miron ela vai servir de referência para as orientações da prática que eu vou solicitar logo na sequência. Antes, eu preciso fazer com vocês uma fundamentação teórica explicando as origens dessa escultura, o que há por trás dela, quais são as curiosidades em relação ao desenvolvimento dessa escultura. Então, vocês estão vendo aqui, projetado também no lado direito da nossa apresentação de slide, a imagem da escultura Discóbolo, ou, no caso, como ela é conhecida, o arremessador, lançador de disco, ou simplesmente pelo seu nome verdadeiro, que é Discóbolos. Então, ela foi criada pelo escultor Miron, isto em 450 a.C., na Grécia Antiga. Ela foi toda concebida em mármore e encontra-se hoje no Museu Nazionale Romano, na Itália, em Roma. Dizem que ela não é a única escultura, que 5 anos antes a original tinha sido criada. Então, por conta de talvez ela ter sido perdida, criou-se então 5 anos mais tarde, o próprio Miron, a escultura em mármore. Há indícios de historiadores que relatam que a escultura original ela foi criada em 455 a.C., em bronze, como uma forma de homenagear um atleta vitorioso daquele período, num esporte conhecido como pentatlo. Mas a obra ela acabou se perdendo ao longo da história e não se sabe por qual motivo. Então, há diversas versões em relação à escultura do Discóbolo, olhando para cima, outras versões olhando para baixo, depende muito da interpretação de qual escultor vai elaborar. Mas as características físicas principais em relação à escultura, elas estão presentes. O posicionamento das pernas, a forma como os braços formam um arco, a mão segurando o disco, a mão direita, essas características elas se mantêm, como é possível de ver nessa escultura em bronze. O seu equilíbrio ele é dinâmico, o que contribui para o mesmo objetivo geral da composição. Então, a escultura ela chama a atenção, pois ela transmite uma sensação de firmeza, vigor e de delicado equilíbrio ao corpo. Outros detalhes importantes em relação a essa escultura é que, segundo algumas fontes, estilisticamente, o Discóbolo ele ilustra uma transição entre o período severo, conhecido como período arcaico, e dá início ao que nós chamamos de período clássico. Então, o Miron ele foi pioneiro na introdução de uma abordagem anatômica mais próxima do natural e por ter conseguido sintetizar a arte em um ideal de beleza física, de equilíbrio dinâmico e de harmonia entre mente e corpo. A influência da escultura do Discóbolo ela está presente também na nossa cultura, em especial do Ocidente. Ainda ela é muito grande nos dias de hoje em relação a alguns textos específicos e textos acadêmicos. É uma das imagens mais publicadas na literatura sobre esportes, na educação física e também no que se refere ao fisiculturismo, pois é um dos mais conhecidos ícones da atual cultura do corpo. Na sequência, então, eu vou passar as orientações específicas da atividade que eu quero que vocês representem. Atividade de desenho. Então, a proposta, ela se refere ao estudo do movimento
analisado a partir dos cânones gregos que eu apresentei durante a nossa aula Meeting, nas esculturas de Policleto, Fídias e do próprio Miron, criador do discóbolo. Com base, então, nesta análise, deverá ser elaborado um desenho representando as características do movimento como são vistas na própria escultura do discóbolo. Itens que serão avaliados e que vocês deverão aplicar. Itens que serão avaliados e que vocês deverão aplicar na representação de vocês. As características de movimento da escultura discóbolo, como vocês podem identificar aqui na imagem ao lado, na imagem do lado direito da nossa apresentação de slides, essa curvatura que vocês estão identificando que ela deve estar presente na representação do desenho que tem como referência o discóbolo. Esta linha curva referente aos braços direito e do braço esquerdo deverá também estar presente no trabalho a ser elaborado. O processo de colorização de um modo que crie volume gráfico, ou seja, que apresente características de tridimensionalidade. Vocês vão aplicar, então, um processo de colorização, independente das cores escolhidas, mas que, ao olhar para a representação, seja possível entender volume, luz e sombra, o que é primeiro plano e segundo plano. Isso deverá ser aplicado também no desenho de vocês. E o terceiro item, reproduzir os cânones da figura humana, ou seja, reproduzir de maneira correta as proporções do corpo humano. A proporção básica do corpo humano, ela se refere à medida de 7 cabeças. Então, tira-se a medida de uma cabeça do personagem, você multiplica ela e nessa sequência, então, você tem a medida do corpo. Um outro detalhe importante, como que eu vou identificar as proporções corretas? Eu não vou usar uma régua para medir o desenho de vocês, mas visualmente eu consigo identificar algo que esteja fora da proporção. Um exemplo, digamos que os braços do desenho que represente a imagem do discóbolo de vocês sejam mais compridos do que, por exemplo, o distanciamento natural das pernas. Então, ele vai ficar desproporcional. Visualmente, eu vou conseguir identificar. Outro detalhe importante, outro exemplo, que na representação do desenho de vocês, o pescoço da figura humana seja mais comprido do que o normal. Visualmente, olhando a representação, eu consigo identificar essas diferenças, então haverá desconto de nota. Então, o que eu vou passar de orientação para vocês é a criação de uma composição da figura humana com referência na escultura Discóbolo, de Miron, exemplificando aqui o movimento corporal, analisando todas as características dos cânones gregos da proporção do corpo humano, ok? Então, uma orientação que já está no formulário publicado no Google Sala de Aula. Então, eu vou pegar aqui os materiais que eu tenho disponível. Então, eu tenho folha sulfite, uma folha sulfite que talvez vocês devem ter em casa, ou se não tem em casa, tem a possibilidade de utilizar a folha do caderno de arte. Então, eu vou criar aqui a composição, as canetas marcadores que eu citei, como materialidade. Então, aqui temos alguns desses materiais, das canetas marcadores. Elas serão utilizadas para fazer tanto a representação do desenho, quanto também para fazer as marcações sobre as linhas de movimento que vocês deverão manter no desenho, na representação que vocês vão criar. Então, eu vou tentar aqui na prática exemplificar de uma forma bem rápida a estrutura do corpo dentro das proporções dos cânones gregos. Eu vou colocar para esse outro lado aqui as canetas marcadores para não atrapalhar o processo de elaboração do desenho. Ok? Então, primeiro eu vou fazer a marcação bem básica em relação ao desenho. Começando sempre como eu faço os meus desenhos, independente de qual estilo, mas que se refere à figura humana, eu sempre inicio fazendo a representação da cabeça do personagem. Mesmo que seja do corpo inteiro, eu sempre utilizo a referência do desenho, utilizando formas geométricas simples para fazer essa representação. Ok? Aqui basicamente eu tenho uma representação do rosto. Eu vou colocar uma linha que corte a metade do que seriam as proporções desse rosto. Ok? Vou fazer aqui o pescoço desse personagem. Lembrando que a referência que eu tenho para a criação dessa representação é a escultura
discóbolo, uma escultura do grego Miron, que inaugura o estilo clássico de esculturas do período grego, saindo do estilo do arcaico e dando origem a um novo estilo. É uma das esculturas pioneiras em relação à representação da figura humana mais próximo, mais verossímil, né? Então vou colocar aqui a representação. Já temos o tronco, né? a linha que vai determinar o quadril. Eu vou fazer primeiro a representação do braço direito dessa figura. Ok. Certo. Vou fazer então aqui a mão direita. Vamos fazer então ele segurando o disco, né, o personagem, a figura humanizada segurando o disco. Certo? Vamos fazer a representação então aqui do braço esquerdo da figura. Vou fazer aqui então o quadril. A perna direita dessa figura. Lembrando que a referência é a escultura Discóbolo de Miron. Vamos fazer então a perna esquerda. Ok. Então aqui nós já temos a representação básica da estrutura dentro das proporções dos cânones gregos. O que é importante de vocês prestarem atenção? É em relação à movimentação deste corpo, né? Aqui seria uma estrutura básica, praticamente, do que seria o esqueleto, com algumas formas com volume, que a partir daqui seria o esboço. Então eu poderia, a partir desta referência que eu tenho aqui, transformar em um personagem, substituindo a figura, por exemplo, do próprio o atleta que é representado na escultura do Discóbolo. Eu poderia, por exemplo, pegar essa estrutura básica e transformar no personagem, por exemplo, do Capitão América, da Marvel, fazendo ele segurar aqui, em vez do disco, segurando o seu escudo. Então eu poderia transformar ele num personagem. Eu poderia adaptar para qualquer outro personagem com essa estrutura básica. O importante é que o que vocês vão elaborar no desenho de vocês, eu olhe para a representação e eu consiga identificar a figura do Discóbolo, pela posição pelo qual vocês vão criar a representação de vocês. Não é o personagem, mas se vocês manterem as características básicas da maneira como eu estou apresentando aqui, eu vou olhar para o seu desenho, para a sua representação e vou identificar
a figura do discóbolo. Esse é o item importante, pessoal. Não é se o desenho ele vai ser mais realista, se ele representa um personagem, não importa. O que eu quero que vocês fiquem atentos também é em relação das características de movimento que estão na representação. Exemplo, dos braços, do braço esquerdo e do braço direito. Se eu traçar uma linha curva, eu vou perceber a característica de movimento em relação aos braços, né? Essa curvatura. Isso deverá estar presente também na representação de vocês. Sobre o posicionamento do corpo, né? A forma como ele está disposto. Então, notem como eu tenho também uma característica de movimento em relação ao posicionamento do corpo. Essa curvatura que passa pelo tronco, né? Passa pela cintura, pelo tronco e vai até a cabeça, né? Chegando aqui no pescoço do personagem. Então, essa curvatura ela deve ser mantida também na representação que vocês vão elaborar. E outro detalhe é como se essa movimentação, o posicionamento do corpo, ele mostrasse quase que uma letra M. Se a gente colocar mais ou menos dentro dessas marcações, quase que se nós identificarmos aqui pela essa linha verde que eu estou inserindo na representação, né, um M. Então, isso deve ser mantido também na representação que vocês vão elaborar. Lembrando que o que eu estou apresentando aqui é um sketch rápido, para vocês entenderem o processo de elaboração dessa atividade, que este desenho simplificado ele serve como uma referência para vocês estruturarem o trabalho que vocês vão elaborar. Ok? Então, creio que essas orientações tenham ficado bem claras em relação ao processo de criação de desenho que vocês vão elaborar a partir dessas orientações e da apresentação de slides que eu também vou disponibilizar para vocês. Ok? Na sequência, eu quero apresentar para vocês alguns trabalhos que foram realizados não por alunos, mas sim reinterpretações de outros artistas, como é o caso desta imagem. Então, exemplos de interpretações da escultura de escóbolo em diferentes plataformas, em diferentes formas de desenho. No nosso lado esquerdo da apresentação de slides, nós temos um desenho com características bem artísticas com um lápis de cor na tonalidade vermelho, mais próximo do sanguínea, onde nós temos todas as características de proporção, de volume, feitas também com o lápis de cor. Então, seria uma interpretação quase renascentista desse desenho. A representação que está aqui no centro, nós temos linhas mais simplificadas, mas que ao olhar para essa representação, eu consigo identificar as características do discóbolo presentes nela, mesmo com linhas simples. E a imagem do lado direito, nós temos uma representação gráfica também do discóbolo. Ao olhar, eu consigo identificar a referência da escultura original e é um desenho muito próximo das imagens que nós podemos identificar nos vasos gregos, nas ânforas, na qual são representados alguns seres mitológicos e algumas lendas do período da Grécia Antiga. Então, muito próximo da representação das ânforas também. As próximas imagens, nós temos algumas que são mais simplificadas, como essa que está do lado esquerdo da nossa apresentação de slides, que desenhos que só representam o seu contorno, eu consigo identificar, eu vejo a imagem do discóbolo, mesmo apenas com as linhas de contorno. Já a imagem central, um processo de pintura muito próximo de pintura aquarela, com todas as questões de criação de volume em tons ocre, e eu consigo identificar quase como a escultura em mármore. E do lado direito, nós temos aqui o último exemplo com a representação criada a partir de formas geométricas. Orientações sobre a conclusão do trabalho. Então, após concluir o desenho que vocês vão elaborar, vocês vão colocar o nome de vocês na parte frontal da folha, independente se essa folha é a folha do caderno ou se é uma folha sulfite. Então, na parte frontal, junto ao desenho, vocês vão colocar a turma e a descrição do nome de vocês e em seguida deve-se registrá-lo em imagem, ou seja, vocês vão tirar uma foto para publicar no formulário. Antes de registrar esta fotografia, eu peço que vocês selecionem um objeto, seja ele qual for, como um objeto que eu tenho aqui, né, esse globo aqui. Então, vocês vão pegar um objeto, vão colocar em cima da folha do seu desenho, independente se é a folha sulfite ou se é a folha do caderno, e vocês vão, então, na sequência, registrar a fotografia.
Logo após esse registro, vocês vão anexar essa imagem no formulário correspondente que está publicado no Google Sala de Aula, no prazo que está descrito no próprio formulário, ok? Depois de vocês realizarem o desenho, vocês assinarem, vocês colocarem o objeto em cima desse desenho e registrarem em forma de fotografia, ele será anexado no formulário e enviado, e na sequência, então, vocês vão concluir essa atividade relacionada com o estudo do movimento a partir da escultura Discóbolo de Miron, ok? Pessoal, vou ficar por aqui. Qualquer dúvidas, nós temos nossos meios de comunicação, pelos quais eu sempre informo durante as nossas aulas Meeting, e estou aberto, então, para solucionar qualquer dúvida que venha a seguir. Mas eu creio que, com as explicações deste vídeo, ficou tudo bem minuciosamente explicado, ok? Grande abraço para vocês, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Fiquem bem, fiquem seguros e até mais!